dia 21 de janeiro. É. Eu vim trazer um tema que se refere ao direito às férias, porque é um direito garantido, um direito constitucional, inclusive, foi transpassado e já existia também na legislação trabalhista, em que o trabalhador, eu acho que como é um direito, um benefício que é de grande valia e de grande importância para quem presta um serviço, que é um direito fundamental ao descanso depois de um trabalho, um período de desconexão, de tudo que a gente vê hoje em dia com relação à hiperconexão no trabalho. Burnout e tal. Burnout, essa escala, a meu ver, temerária e absurda do 6x1, em que as pessoas trabalham praticamente quase todos os dias, não tem tempo para sua família, não tem tempo para seu lazer, não tem tempo para questões básicas da vida, é só trabalho, trabalho, trabalho. Então, a partir do momento, e aí questões simples assim para poder facilitar o entendimento de quem está interessado em saber basicamente o seu direito às férias, que é depois de 12 meses trabalhando naquela empresa, que a gente chama de período aquisitivo, depois desses 12 meses ele vai ter o direito a usufruir de suas férias nos próximos 12 meses seguintes. Então, fechando a conta, um ano trabalhado, ele atinge o período aquisitivo, direito às férias de 30 dias. Beleza? Foi isso. Depois disso, passado esse um ano, o próximo ano ele vai ter direito a gozar de 30 dias de férias. Eu acho que seguindo o nosso tema aqui, o que as pessoas normalmente não sabem exatamente, é que agora, com a reforma trabalhista, ela pode, negociando com o seu patrão, né, tirando todas as críticas que isso envolve, dividir as suas férias em 3 períodos, sabendo que um período não pode ser inferior a 14 dias, porque, segundo o entendimento, segundo a mens legis e a função das férias é para que o trabalhador descanse. Então, não pode ser menos de 14 dias. E os outros períodos não podem ser inferiores a 5 dias. Então, e além disso, com essa reforma, se dá o direito ao trabalhador de negociar com seu patrão a venda de pelo menos 10 dias dessas férias. Mudou bastante isso, né? Mudou bastante. Não é mais 30 dias corridos, isso fica a cargo de uma negociação. E sabendo que o trabalhador ele pode sim dividir em negociação com o seu patrão, sabendo que nunca pode ser inferior a 14 dias. Outro detalhe, essas férias, quando ele for gozar dessas férias, ele precisa avisar, salvo engano, 15 dias antes do período aquisitivo, ou seja, faltando 15 dias para ele atingir esse tempo de um ano, para ele gozar das férias no ano seguinte, ele tem que comunicar 15 dias antes desse encerramento, suponha, 1º de janeiro de 2014 a 1º de janeiro de 31 de dezembro de 2014, ele atingiu o período aquisitivo. Faltando 15 dias para atingir o período aquisitivo, ou seja, lá no dia 15 de dezembro, até esse dia ele tem que comunicar, olha, eu quero vender ou eu quero gozar das minhas férias nesse determinado período, para que o patrão dele, assim, por sua vontade, diga qual dia. Claro que isso é uma questão de negociação, embora há críticas com relação a isso, sobre quando que o patrão vai decidir quando que ele possa tirar essas férias. Então, e além disso, um outro detalhe bem específico com relação a essa divisão é que agora, com a lei, o patrão ele não pode obrigar o empregado a iniciar as suas férias antes de um descanso semanal remunerado ou de um feriado. O que significa isso? Eu tenho um feriado amanhã, eu não posso começar as minhas férias hoje, porque eu já teria direito àquele descanso. Também não ontem. Ele tem que ter esse espaço de 2 dias, tá? Sob pena de discutir isso na justiça com relação ao que pode ser feito, que ainda está falso, sem entendimento firmado com relação à consequência disso. Uma outra consequência passou um ano do período de concessão. Aquisitivo 1, segundo ano para conceder essas férias. O patrão não deu essas férias, na justiça ele pode pleitear esse direito através do advogado de sua confiança para que essas férias sejam pagas em dobro, ou seja, ele já teria direito ao salário mais 1/3. Caso isso não seja concedido, isso vira o dobro. Então, é uma penalidade muito alta
que o legislador entendeu que teria que ser, ou seja, quem criou a lei entendeu que isso deveria ser uma consequência gravosa para o patrão, porque é um direito fundamental, principalmente hoje em dia, numa sociedade em que a gente está sempre muito alerta, muito cansado, muito estafado, para que esse período de descanso, que é um direito, inclusive, que eu entendo que seja um direito de saúde do trabalhador, seja respeitado. Né? Sim, respeitado. Perfeito. É isso. Muito bom, muito bom. Bem, eu vou agora falar sobre o segundo tema que eu tinha proposto, que é a questão da relação locatícia. E muita gente fica com uma grande dúvida. E aí, o fiador, né? Primeiro que o cara que vai ser fiador de alguém já pode saber que ele já tem ele está propenso a ter um inimigo. O inimigo não é o locador, não é o dono do imóvel, não. O inimigo que ele vai arrumar é o cara para qual ele prestou fiança, né? Porque se essa pessoa não vier a pagar os aluguéis em dia, quem vai ser cobrado geralmente e diretamente é o próprio fiador, que é o quê? Um garantidor de que aquele aluguel lá vai ser pago. Então é uma garantia pessoal que se dá para uma situação aonde não haja o pagamento, né, o cumprimento da obrigação de forma voluntária por aquele que é o devedor. Então, isso aí é um problema muito grave. E aí, o que as pessoas querem? As pessoas que entram nessa relação locatícia como fiadores e ficam contando os minutos, os segundos para o dia que vai acabar essa sua obrigação de ser fiador. Mas isso não é tão simples assim, porque muitas pessoas imaginam que pelo simples fato de o contrato se transformar num contrato por tempo indeterminado, ou seja, o contrato foi de 36 meses, pô, acabou esses 36 meses, eu não tenho mais nada a ver com isso aí. Não, porque agora é outro contrato. Não é bem assim. E quem está dizendo isso, já que Jobé levantou aqui, quem está dizendo a questão das férias é o 129 da CLT, e quem está dizendo isso é o 40, o artigo 40 da Lei 8245, que é a Lei de Locações, né, e que vai lá estabelecer que o fiador que não quiser continuar como fiador daquela relação locatícia, ou seja, como garantidor daquela relação locatícia, se ela for renovada, se ela for estendida, porque após esse prazo de 36 meses, se não fizer um outro contrato escrito, ele se renova automaticamente por tempo indeterminado. Fiador também? E você, fiador, também. Então, o que o fiador ele tem que fazer? Ele tem que 120 dias antes, você falou aqui de 15 dias antes, no caso da fiança, 120 dias antes, ou seja, 6 meses antes do término do prazo daquele contrato, do dia final daquele contrato, ele deve notificar o locador, tá? Ou seja, o dono do imóvel de que, olha, a partir do dia tal, eu não sou mais fiador, porque isso é um direito que ele pode impor, tá? Não depende do fiador, do locador aceitar ou não. Ele vai dizer, olha, a partir do dia tal, ou seja, um dia depois do final deste contrato, eu não serei mais o fiador. Portanto, se você for renovar esse contrato por tempo indeterminado, ou fazer um novo com o seu inquilino, que é para quem eu presto fiança hoje, você vai ter que buscar uma outra garantia ou um outro fiador, se essa garantia ainda continuar sendo a fiança. Então, é importante esse detalhe, porque as pessoas, isso é muito comum, as pessoas presumem. Às vezes chegam no escritório dizendo assim, olha só, o cara está me cobrando, eu não sou mais fiador não, estou aqui com o contrato acabou em novembro do ano passado, não tem mais nada a ver com isso não. Infelizmente, você perdeu aí uma oportunidade de você fazer valer um direito seu de não ser mais fiador. Um detalhe importante aqui, tá, pessoal? É que você faça isso por escrito, tá? Pode ser um AR, aquele ARzinho que você hoje faz pela internet, né? Comunicou, saiu? Comunicou dentro dos 6 meses, né? Daqueles 6 meses, vai sair, você não vai ser mais fiador. O locador está ciente de que, a partir daquele prazo, ou seja, a partir do término daquele prazo, ele não tem mais a garantia dada por você. Ele vai ter que buscar com o inquilino uma outra garantia, que existem outras, né?
outras hipóteses de garantia, o depósito calção, o seguro fiança, enfim. Mas a fiança ainda é muito utilizada e ainda é algo que traz muitos prejuízos, muitos transtornos, principalmente para quem? Principalmente para o fiador. Então é importante, faz por escrito, procure um advogado, pega essa orientação. Se você é fiador de alguém hoje, ou se você é locador de um imóvel onde a garantia é a fiança, procure a orientação do advogado. Muita gente pegando o contrato de locação do Dr. Google, o que é lamentável, o maior erro que porque vem com erros... Antigamente era de papelaria? Primários. Antigamente era de papelaria, vinha impressa, é verdade. Vem erros primários ali e que acabam fazendo com que você tenha uma dor de cabeça enorme, porque você sabe que você é locador. Para tirar um inquilino lá dentro que está em atraso, mesmo tendo fiador, às vezes gera uma dor de cabeça. Você tendo um bom contrato, uma boa orientação, é uma medida bastante salutar. Bem, a gente já está entrando nos finalmente do nosso podcast, da nossa primeira edição do nosso podcast, né? E eu vou passar aqui para os meus colegas, para os meus pares, para as suas considerações finais, ainda algumas perguntas, mas para que a gente faça o encerramento dos seus temas. Então, vou começar aqui mais uma vez pela Rosane, né? E pedir para que ela possa fazer, então, as suas considerações finais a respeito desse tema tão importante, que é a questão do pente fino do INSS e todas as consequências que ela trouxe aqui para a gente. Rosane. Não vou dizer, que pena, né? Porque 2 horas, depois os ouvintes nos ouvem de novo, né? Nos procuram. Foi um prazer imenso, né? Participar desse bate-papo. Aprendi muita coisa aqui. Na verdade, nós ouvimos, né? E reacende aquilo que você... É verdade, é assim que se faz, né? Então, parabéns aos doutores. Parabéns aos doutores. Pelo momento aí de fala, pelo aprendizado. Foi fantástico ouvir cada um dentro da sua área. Crime, então, que eu tenho assim...